Oi? Paz. 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 Boa noite a todos, a graça e a paz. Vocês estão bem? Já falou com o irmão que está do seu lado? Na sua direita, na sua esquerda? O irmão que está na frente, o irmão que está atrás? Já deu um sorriso para ele, já deu um sorriso para ela. Eu estava colocando aqui no grupo dos homens, para os homens virem para a igreja, porque hoje tem o ensaio dos homens no final do culto, mas não deu tempo eu colocar aí, venham para o ensaio. Eu só coloquei no grupo aí, boa noite. Então os homens que estão no grupo dos homens, por favor, concluam a frase, boa noite, por favor, venham para o ensaio. Amém? Eu também quero saudar você que está na internet, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que a poderosa mão de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Já aproveito também para pedir para você copiar o link do nosso canal oficial no YouTube e encaminhar o link para o grupo da sua família, os seus amigos, mandar para alguém que você ama e alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós estamos na nossa quarta profética e na verdade nós já estamos caminhando para encerrar esse período de mensagens com foco na fé. Hoje é a penúltima mensagem a respeito de crer no poder da fé. Na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, será a última mensagem sobre a importância de crer no poder da fé. E no mês de dezembro, nós vamos começar algumas mensagens com o tema o poder da oração. Diga glória a Deus. E eu já sei que talvez você pergunte assim, mas bispo, o senhor havia dito que depois das mensagens sobre fé, que a próxima série de mensagens seria os milagres de Jesus. E se você me fizer essa pergunta, eu vou te responder que é verdade. Eu realmente falei isso. Que logo depois das mensagens sobre fé, que nós iríamos começar uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Porém, esta palavra diz que os planos, eles nascem, eles saem do coração dos homens, mas a palavra final vem da boca de Deus, né? Ele permanece sendo o oleiro, eu permaneço sendo o vaso. Na verdade, já tem um tempo, né? Já tem um tempo que eu venho anunciando uma série de mensagens com o tema os milagres de Jesus. Isso tem tempo, tem tempo. Se vocês olharem lá no canal oficial no YouTube, se não me falha a memória, a primeira vez que eu botei um vídeo dando essa informação, ou foi em 2020, ou foi em 2021. Mas está lá no YouTube, eu estava vendo essa semana, um videozinho lá, série Milagres de Jesus. Mas eu quero tanto falar sobre os milagres de Jesus, e por algum motivo vai acontecendo uma coisa, outra, e eu ainda não consegui começar as mensagens com o tema os milagres de Jesus.
Talvez a resposta seja porque você que está me ouvindo, você é um milagre de Jesus. E a pessoa que está do seu lado também é um milagre de Jesus. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Ainda estamos na galeria dos heróis da fé. Ainda estamos na galeria dos heróis da fé. Você que ainda não conhece as nossas revistas, eu queria te convidar a conhecer o Guia Prático para Novos Convertidos. É uma revista de nossa autoria. Tem por tema Aprendendo a Crescer na Vida Cristã e subtema Conhecendo Sua Nova Vida em Cristo. Você pode comprar essa revista e abençoar alguém que aceitou Jesus recentemente. Aqui você tem 20 lições, 20 orientações importantes para um novo convertido, né? Você também pode adquirir o volume 2, Guia Prático para Renovação de Aliança. Tem por tema Doutrinas para avançar na vida cristã. Subtema Ensinos fundamentais para a vida eterna. São também 20 lições importantes para o crescimento e o fortalecimento de quem renovou a aliança com Cristo. Você pode também estar comprando e abençoando a vida dessa pessoa. Temos também o volume 3, Guia Prático para Obreiros e Membros. O tema é Pilares que Sustentam uma Igreja. Aí aqui dentro você vai encontrar 10 pilares que sustentam uma igreja. E você ainda tem aí grátis a origem da Igreja Batista, as práticas da Igreja Batista, os 8 princípios dos batistas no mundo todo, e informações importantes sobre os batistas. E para você que tem caráter e tem princípios, você pode também adquirir o volume 4, Princípios Inegociáveis da Fé Cristã. São 25 princípios. É importante dizer que esse volume 4 é uma parceria entre mim e a obreira Luana. Uma parte desse conteúdo foi escrito por mim e a outra parte foi escrita pela obreira Luana. Louvado seja Deus pela vida dela, por ter aceitado o desafio de escrever alguns tópicos referente a princípios inegociáveis da fé cristã. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz: E que mais direi eu? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hoje nós vamos estar tratando a respeito de mais um profeta, da fé de mais um profeta. E eu gostaria que você fizesse uma viagem lá no Antigo Testamento junto comigo, no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Antigo Testamento, Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. O texto diz:
No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Veio quem? Veio quem? Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, que era na época o rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, o Deus dos babilônicos. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos, isso aqui é muito importante você prestar atenção, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Precisava ser da linhagem real e dos nobres, jovens, tinham que ser jovens, em que não houvesse defeito algum, jovens formosos, de boa aparência, jovens instruídos em toda a sabedoria, jovens inteligentes, jovens sábios em ciência, entendidos no conhecimento, jovens que tivessem habilidades para viver no palácio do rei da Babilônia, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Diga, ração é o alimento do rei, em outras palavras. E o rei lhe determinou a ração de cada dia. Essa ração era da porção do manjar do rei e do vinho que o próprio rei bebia. E que assim fossem criados e treinados por 3 anos. Quantos anos? Para que no fim deles, no fim dos 3 anos, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, muita atenção aqui agora, diga Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Repita comigo, diga Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Muito bem, deixa comigo. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel passou a ter o nome de Beltesazar. Diga Daniel, passou a ser chamado de Beltesazar. Diga Ananias, passou a ser chamado de, diga Sadraque. Diga Misael, passou a ser chamado de, diga Mesaque. E Azarias passou a ser chamado de Abednego. Muito bem, diga glória a Deus. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia
diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que não são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído: sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e apenas água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despeseiro tirou a porção do manjar do rei deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Diga glória a Deus. Diga assim: o primeiro jejum de Daniel, diga, durou 3 anos. Muito bem. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Repita comigo, diga: para esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e toda a sabedoria. Diga-se: mas a Daniel, em toda a visão e sonhos. Diga: para Daniel, Deus deu algo a mais. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles, parou para conversar com aqueles 4 jovens. E entre todos, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes mais doutos, mais inteligentes, mais capazes do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino da Babilônia. E Daniel esteve ali até o 1º ano do rei Ciro. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? É importante a gente entender o capítulo 1 do livro de Daniel, porque todas as respostas para o que vai acontecer mais adiante estão justamente aqui no capítulo de número 1 do livro de Daniel. O grande profeta Daniel, que já começa narrando a sua história e a história dos seus 3 amigos, a saber, Ananias, Misael e Azarias. Diga louvado seja Deus. Irmãos,
o verso 1 e 2 diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Jeoaquim era o rei da onde? Quem está aí comigo? O rei Jeoaquim era rei da onde? Judá era o povo de quem? Judá era o povo de quem? Fale de Deus. Você sabe que Judá era o povo de Deus. Mas o verso 2 diz que o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de quem? Diga, na mão de Nabucodonosor. Olhe para alguém e diga: não brinque com Deus. Deus levanta os reis e Deus derruba os reis. É Ele quem abre as portas e é Ele quem fecha as portas. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, do Deus dos babilônicos. Diga glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. Judá foi levado de sua terra natal. Todo o povo de Deus, ou pelo menos uma grande parte, foi levado de sua terra natal para o exílio, o cativeiro babilônico. Mas por quê? Por quê? Por causa da sua incredulidade, por causa da idolatria, por causa da desobediência à palavra de Deus. Foram essas as causas que levaram a profecia se cumprir sobre a vida daquele povo. É importante dizer que antes de acontecer isso aqui, antes do verso 2, irmãos, eu não sei o que vocês sentem, mas a minha alma estremece quando eu leio o verso 2. Porque o verso 2 fala de forma clara: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Quem está entendendo? Eu não sei o que vocês sentem, mas a minha alma se contorce por dentro. Porque Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E se Ele entregou esse rei nas mãos de Nabucodonosor, Ele pode entregar minhas mãos também, ou melhor, pode entregar minha vida também na mão dos meus inimigos. Diga misericórdia. E por que eu posso provocar a ira de Deus? De que forma eu posso provocar a ira de Deus? Diga: através da incredulidade, da idolatria e da desobediência à palavra de Deus. São causas que despertam a ira de Deus. Despertam o quê? A ira de Deus. E o povo de Deus não adorava mais como deveria adorar. É importante dizer que o rei Nabucodonosor, a gente lê assim, no verso 1, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou Jerusalém. A gente lê isso aqui, a gente nem sabe o que significa sitiou.
A grande maioria de nós não sabe nem o que significa sitiou. Mas isso aqui aconteceu no ano 605 antes de Cristo. Foi o primeiro ataque dos babilônicos contra o povo de Deus. Foi o primeiro ataque de Nabucodonosor contra o povo de Deus. Mas da história, quando você vai estudar a respeito disso nos livros, na história mundial, você vai descobrir que Nabucodonosor arrasou com Jerusalém. Irmãos, Nabucodonosor literalmente destruiu a cidade toda. Destruiu Jerusalém. Acabou com a cidade, tocou fogo em tudo. Derrubou os muros, destruiu tudo. Matou, e uma parte foi levada cativa. A parte que foi levada cativa tinha Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas Nabucodonosor achou pouco. Ele resolveu derrubar o templo, resolveu derrubar a igreja, destruiu a igreja, destruiu, derrubou mesmo o templo, não sobrou nada, só as colunas que eram fincadas no chão. Ele ainda achou pouco. Ele pegou todos os utensílios sagrados dentro do templo e levou para a sua terra e colocou dentro do templo do seu Deus pagão. Mas o que aconteceu aqui não foi falta de aviso, não. Deus usou vários profetas para dizer para o povo: se arrependa, mude de vida, deixe a incredulidade, obedeçam a palavra de Deus, abandonem a idolatria. E Deus usou vários profetas durante vários anos, profetas como Isaías, profetas como Jeremias, especialmente Jeremias, ele sempre dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, para que o pior não aconteça. Se vocês se arrependerem, ainda há tempo de Deus mudar a sentença. Mas se vocês não se arrependerem, o fim vem, a destruição vem, o juízo de Deus vem, e será terrível para quem estiver aqui, será terrível para os que sobrarem, e será terrível para os que forem para a Babilônia, porque lá na Babilônia vão ser 70 anos de perseguição e 70 anos de humilhação. Sabe o que acontecia? Entrava aqui e saía aqui. É o retrato da minha realidade hoje e da sua realidade. Nós somos exatamente assim. Nós somos exatamente assim. Deus usa pessoas aqui nesse altar e diz: saia da mentira. A gente continua mentindo. Deus usa pessoas aqui e diz: abandone a incredulidade. A gente continua na incredulidade. E fica perguntando: será que é Deus que está falando? Ou será que é a carne? Não te interessa se é Deus ou se é a carne. O que te interessa é que você tem que obedecer a palavra de Deus. Deixe de se preocupar se é Deus ou se é a carne, e se preocupe em obedecer. Isso vai salvar a sua vida, vai salvar a sua família, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Diga glória a Deus. Bispo, você aprendeu isso com quem? Com Paulo. Ele disse: não sei se foi na carne ou se foi no espírito, mas eu sei que um homem foi levado acima do terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis. Diga glória a Deus. Então, irmãos, Deus usa pessoas para dizer: não minta, nós mentimos. Deus usa pessoas para dizer: medite na minha palavra, nós não meditamos. Deus usa pessoas para dizer: faça dessa forma,
nós fazemos de outra forma. Deus usa a pessoa para dizer, se arrependa, nós endurecemos o coração. Deus usa pessoas para dizer, perdoe, e nós falamos, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar ninguém. Então o retrato de Jerusalém naquele período era o retrato da nossa realidade hoje. Perceba que tem alguns desastres que vão acontecer nas nossas vidas, que podemos chamar de desastres naturais. Mas tem alguns desastres que acontecem, que somos nós que provocamos. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deixe de ser um provocador de desastres e aprenda a ser um provocador de milagres. Bispo, e como é que eu me torno um provocador de desastre? Quando você desonra seu pai e sua mãe, quando você entra pelo caminho da mentira, quando você escolhe o pecado em vez da santificação, quando você é falso com alguém, quando você é falsa com alguém, quando você fala mal das pessoas, usando a boca com maledicência, quando você usa de engano para com o seu próximo, quando você cultiva ódio, mágoa, rancor, vingança no coração, você está se tornando um provocador de desastres para a sua própria vida e para a vida das pessoas que estão em sua volta. Bispo, como é que eu me torno um provocador de milagres? Aí é fácil. Primeiro você precisa começar, a partir de hoje, uma vida diária de meditação na palavra. Lembra do que ele disse para Josué? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que você viva bem e a sua família também, para que os seus caminhos sejam prósperos e o da sua família também, para o que você fizer se tornar algo bem sucedido. Diga glória a Deus. Mas enfim, eles não quiseram ouvir a voz dos profetas, o mal veio. Diga misericórdia. Então reordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deve ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Diga glória a Deus. Irmãos, o diabo, ele vai querer que você seja um tolo ou uma tola a vida toda. E Deus vai passar a vida inteira, sabe, olhando para você e dizendo: cresça na graça e cresça no conhecimento. Porque Deus sabe que quando você crescer na graça e crescer no conhecimento, até os seus inimigos vão reconhecer isso. Até os seus inimigos vão perceber que você é alguém diferente. Por quê? Porque Deus te fez alguém diferente. Diga glória a Deus. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel, ele deu o nome de Beltesazar. A Ananias, ele deu o nome de Sadraque. A Misael, ele deu o nome de Mesaque. E a Azarias, ele deu o nome de Abidnego. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível.
Tem pessoas que vão tentar trocar o meu nome, vão tentar trocar o seu nome. Mas você tem um nome. Você tem um nome. E se você permanecer no centro da vontade de Deus, esta palavra diz que um dia você vai receber uma pedra branca com um novo nome, que ninguém conhece, só você que vai conhecer no grande e terrível dia do Senhor. Diga glória a Deus. Vão tentar nos dar novos nomes. Prostituto, prostituta, cachaceiro, cachaceira, ladrão, bandido, traficante. Vão tentar nos dar novos nomes, novos adjetivos, apelidos, vulgos. Mas você tem um nome. Você tem uma identidade. Não aceite os adjetivos que o mundo tem para mim e para você. Trapaceiro, mentiroso, fingido, enganador, falso, falsa. Ah, meu irmão, quando Deus olha lá do céu, Ele não te vê assim não. Ele te chama pelo seu nome. Assim como Ele chamou Abraão, assim como Ele chamou Moisés, Ele te chama pelo seu nome. O mundo vai tentar te chamar de outros nomes, mas não aceite os nomes que o mundo tem para você. Você tem um nome, você tem uma identidade, você tem um DNA. Diga glória a Deus. Seus nomes verdadeiros foram substituídos por nomes ligados às falsas divindades babilônicas. Verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha que interessante. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso tudo, sabia também interpretar todo tipo de visão e todo tipo de sonho. Diga glória a Deus. A política do rei consistia em treinar as pessoas mais destacadas das nações conquistadas, treinando eles por 3 anos. Daniel e seus 3 amigos foram levados no ano 605 a.C., quando tinham provavelmente entre 15 ou 16 anos. Irmãos, percebam que o período em que Daniel e os seus amigos foram levados, eles eram ainda adolescentes. Os historiadores dizem que eles tinham uma média aí entre 15, 16, talvez 17 anos. Mas o que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção é que eram jovens. Vou ter que falar. Eram jovens, irmãos, que se destacavam. Não eram jovens comuns. Eram jovens dotados de ciência, de conhecimento, de capacitação. Olha, eu sei que tem muita gente que vai me detestar, mas você vai continuar me detestando. E eu vou continuar dizendo para você: vão estudar, vão se capacitar, vão tomar curso técnico, vão se especializar. Não se conformem em viver uma vida comum, pacata, monótona. As possibilidades estão aí, o mundo está aí. Essa geração é uma geração que tem mais possibilidades do que os nossos avós. Talvez mais possibilidade do que os nossos pais. Aproveitem essas possibilidades. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na escola chamada Pinto de Aguiar, acho que fica ali no São Caetano, se não me falha a memória, e estava
olhando a capacidade intelectual dos jovens, a inteligência. E aí o repórter perguntava para o jovem, aquele grupo de jovens assim na escola, entre 14, 15, 16, 17, 18 anos. Aí o repórter perguntava quem descobriu o Brasil. Aí um ficava para a cara dele. Fala, fulano. É vergonhoso um jovem não saber quem descobriu o Brasil. Está indo para a escola para quê? Aí perguntou, como é o nome do presidente atual? Aí sai correndo. Jovem na escola não saber quem é o presidente do seu próprio país. Vai casar como? Vai formar família como? Vai conseguir um emprego no mercado de trabalho como? Vai ser um coordenador, um gerente, um supervisor, um encarregado, um diretor, como? Vai ter o que para botar no currículo? Agora, se perguntar o que é WhatsApp, todo mundo sabe. Se perguntar o que é direct, Instagram, todo mundo sabe. Se perguntar o que é Netflix, todo mundo sabe. Muita gente vai continuar me detestando, mas eu vou continuar te incentivando a crescer. Eu vou continuar te incentivando a ser alguém diferente. Não é porque você nasceu em Águas Claras, não é porque você nasceu em Cajazeiras que você vai ser mais um no meio da sociedade. Você tem potencial, você pode ir mais longe. Você pode chegar em lugares maiores, depende de você. Porque Deus está te convidando para um novo tempo, para novos desafios, e depende de você. Diga glória a Deus. Daniel e seus amigos, eles são levados no ano 605 a.C. Ezequiel e mais alguns judeus é levado para a Babilônia no ano 597 a.C. Eu falei antes de Cristo, não foi? Foi. E a terceira leva de judeus é levada por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Depois que isso aqui acontece, Jerusalém só fica nas cinzas. O povo de Deus é completamente dizimado, quase desaparece. 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Diga glória a Deus. É nesse tipo de jovem que eu acredito. É nesse tipo de jovem que Deus acredita. É esse tipo de jovem que eu vou lutar para despertar aqui nesta igreja. Jovens que vão se destacar em Águas Claras, vão se destacar em Cajazeiras, vão se destacar em Salvador, vão se destacar na Bahia. Por causa de você não, por causa do Deus que você serve. Diga glória a Deus. E que vai te capacitar para te levar a lugares mais altos. Agora Ele vai te capacitar para te levar a lugares mais altos, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Porque de nada vale Deus me levar a lugares altos se for para o meu nome aparecer, se for para que o nome de Jesus não possa ser citado. Oh, meu irmão, então não vale a pena.
se eu preciso esconder a minha adoração, se eu preciso esconder o nome do meu Deus, se eu preciso esconder a minha fé, este lugar não merece a minha presença. Ele precisa ser sempre maior e mais importante do que qualquer coisa aqui na terra, porque é isso que ele é, maior e mais importante do que qualquer coisa aqui na terra. Diga glória a Deus. Daniel e seus 3 amigos foram mais capazes e demonstraram a superioridade e a sabedoria de Deus em suas vidas. O Senhor deu para Daniel um dom especial, o dom de interpretar visões e interpretar sonhos. Diga glória a Deus. 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos. Olha que interessante. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e os encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. É importante dizer que esses jovens, eles eram dotados de sabedoria, porque os seus pais também eram dotados de sabedoria. E naquela época, a criança, quando começava a primeira infância, 2, 3, 4, 5 anos, os pais faziam questão de sentar com eles na mesa, andando pelo caminho, no quarto, é assim que a Bíblia diz, para discorrer a respeito da ciência de Israel, para discorrer a respeito da geografia, da história e de todos os conhecimentos importantes sobre a vida do povo de Deus, que os pais sabiam que os filhos iriam precisar lá na frente. E esses filhos cresciam, se tornavam sábios, e quando eles tinham seus próprios filhos, eles também sentavam e ensinavam para seus filhos. E eram crianças tão diferenciadas que o texto diz que um rei, e não é qualquer rei, era o grande rei Nabucodonosor, que na época era o maior rei do planeta Terra. Os babilônicos era a maior força mundial, era como se fosse hoje os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo. Parou para conversar com 4 jovens que já tinham ali na casa dos seus 18, 19, no máximo 20 anos, porque já tinham passado 3 anos de aprendizado. Olha que interessante. O rei Nabucodonosor, ele entrava em um país, entrava em uma província, arrasava com tudo, mas escolhia os melhores, levava para a Babilônia, chegava lá, dava um treinamento intensivo de mais 3 anos, mais quantos anos? Para ensinar para eles a língua deles, a ciência deles, e aqueles jovens que já eram inteligentes, se tornavam mais inteligentes ainda, a ponto do rei chamar eles para conversar e fazer um teste, e fazer perguntas sobre todos os assuntos importantes, que exigia muita sabedoria e muito conhecimento. E o rei percebeu que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios do que os próprios magos e os encantadores da Babilônia. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, se torna a pessoa capaz. A mente abre. Agora, para ter a mente de Cristo, tem que conhecer Ele.
E como é que conhece Cristo? Diga, meditando na palavra dele. É importante dizer que os magos da Babilônia trabalhavam com o ocultismo. Os encantadores usavam o sortilégio, que é a mesma coisa da adivinhação. Os feiticeiros usavam magias diversas. Os astrólogos utilizavam o movimento dos astros para as suas peripécias. Os adivinhos usavam a previsão do futuro através das mágicas. No meio dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros, dos astrólogos, dos adivinhos, os servos de Deus eram 10 vezes mais capacitados. Diga glória a Deus. Importante isso aqui. Daniel e seus 3 amigos tiveram que conviver e trabalhar junto a esses tipos de pessoas. Porém, permaneceram puros e completamente fiéis a Deus. Eu preciso repetir isso aqui. Diga comigo assim: Daniel e seus 3 amigos tiveram que conviver e trabalhar junto a esses tipos de pessoas. Diga, porém, permaneceram puros e completamente fiéis a Deus. Bispo, qual é o tipo de pessoa que o senhor está falando? Vou repetir: magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos e adivinhos. Todo mundo aqui era contratado, funcionário do palácio de Nabucodonosor. Os servos de Deus também passaram a trabalhar no palácio, no meio deles. Mas se você for ler o livro todo de Daniel, você vai descobrir que eles estavam no meio deles, mas não praticavam as mesmas coisas que eles. Permaneceram fiéis a Deus, permaneceram santos, permaneceram puros. Tem gente que vai usar aí uma teoria científica, né? Diz assim: o homem é produto do meio. Produto do meio é uma conversa. Que o homem é produto do meio? O homem é produto do meio quando o homem quer ir para o inferno. Mas quando o homem quer o céu, ele vai estar no ambiente, mas não vai tomar forma do ambiente. Ele vai estar no ambiente, mas ele não vai praticar as mesmas coisas. Porque ele sabe que o destino dele é o céu. Se os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, os adivinhos, se eles quiserem ir para o inferno, que eles vão sozinhos. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles queriam permanecer fiéis a Deus, fiéis até o fim. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 28, Daniel capítulo 2, verso 28, e depois a gente vai pular para o 44, Daniel capítulo 2, verso 28, depois a gente vai pular para o versículo 44, Daniel capítulo 2, versículo 28, diz assim: Rei Nabucodonosor, existe um Deus nos céus, que revela os mistérios, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Olhe para alguém e diga: existe um Deus nos céus, diga, que revela os mistérios. Você pode aplaudir Jesus? Se você sair daqui hoje com essa certeza no seu coração, que existe um Deus nos céus, meu irmão, a sua entrada no céu já vai estar garantida, porque você não vai estar vivendo de achismo, você estará vivendo de convicção e de certeza. Diga glória a Deus. O verso 44 a seguir diz assim: na época desses reis,
o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Diga glória a Deus. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Diga glória a Deus. O capítulo 2, irmãos, de Daniel, vai narrar a respeito de um sonho que Nabucodonosor teve. Um sonho que os magos, os astrólogos, os adivinhos e todo aquele povo do palácio não conseguiu interpretar. E todos eles iriam morrer. O rei ia mandar matar todo mundo, não ia sobrar um. Quando Daniel tomou conhecimento que o rei ia mandar matar todos os astrólogos, todos os adivinhos, Daniel disse: olha, o rei está irado, ele vai mandar matar todo mundo, mas eu posso decifrar o sonho, porque Deus me deu conhecimento e entendimento para isso. Ele poderia fazer isso, ó, cruzar os braços, sim ou não? Sim. Ele poderia cruzar os braços e depois ainda dizer assim: eram magos, adivinhos, astrólogos, feiticeiros. Não faz falta não. Olhe para alguém e diga: para Deus, até uma alma é importante. A morte do ímpio pode ser um alívio para mim e para você, mas para Deus a alma do ímpio também é importante. Tem muita gente em nosso meio que vê alguém necessitando e faz isso, ó. Tem muita gente em nosso meio que pode ajudar mais a obra de Deus e faz isso, ó. Tem muita gente em nosso meio que vê um parente padecendo e faz isso, ó. Precisa nascer da água e do Espírito. Daniel não. Quando Daniel tomou conhecimento que aquele povo todo ia morrer, ele disse: não, eu vou. E ele foi. E ele interpretou o sonho e explicou para Nabucodonosor o que era o sonho. Atenção aqui sobre os sonhos. Tem sonhos que vêm de Deus. Tem sonhos que vêm do subconsciente humano. E tem sonho que vem do diabo. Deus ainda pode usar sonhos em nossos dias, mas hoje Ele prefere usar o seu Espírito Santo e a sua palavra. Diga glória a Deus. Eu preciso te dar essa explicação, que é para poder você não dizer amanhã: opa, o bispo ensinou lá que Deus, Ele se revela através de sonhos. Deus se revelava muito através de sonhos no passado. Hoje Ele prefere usar o Espírito Santo e a sua palavra. Diga glória a Deus. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereais e de incenso. Não está aparecendo aqui não? O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Diga glória a Deus. Pelo menos, irmãos, naquele momento, o rei reconheceu que o Deus dos hebreus era mais poderoso que todos os seus deuses. Diga glória a Deus. Perceba que depois que o rei Nabucodonosor contratou Daniel, Ananias,
Misael, Azarias, contratou eles e botou para trabalhar no palácio. Depois de um tempo, precisou de um serviço que os funcionários mais antigos, os magos, os adivinhos, os feiticeiros, não conseguiram resolver. Quem foi que resolveu? O jovem Daniel. Beneficiou Daniel, beneficiou seus 3 amigos e ainda beneficiou os outros funcionários. Diga glória a Deus. Irmãos, a revelação do sonho teve tantos detalhes, foi algo tão poderoso, que o rei Nabucodonosor ficou em êxtase. Perceba que no final do versículo de número 45, Daniel diz assim: o sonho é verdadeiro e a sua interpretação é fiel. Por que Daniel falou isso? Porque a boca que falou foi a boca de Daniel, mas quem estava revelando o sonho foi o próprio Deus. Diga glória a Deus. E Nabucodonosor, ele ficou tão impactado, que ele disse assim, então o rei Nabucodonosor caiu prostrado, se jogou no chão, diante de Daniel, começou a prestar honra, e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereais e de incenso. O rei disse para Daniel, Daniel, não há dúvida nenhuma, de que o seu Deus, isso aqui é terrível, o seu Deus é o Deus dos deuses, o seu Deus é o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Diga glória a Deus. Então naquele momento, Nabucodonosor reconheceu que o Deus dos hebreus era mais poderoso do que os deuses dos babilônicos. 48. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Eita maravilha! Ele o designou governante. Isso aqui é muito importante. O rei Nabucodonosor designou Daniel governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Irmãos, abaixo do rei Nabucodonosor, Daniel, de uma hora para outra, se tornou o homem mais importante de toda a província da Babilônia. Aqueles astrólogos, feiticeiros, adivinhos, aqueles homens mais antigos, terminaram batendo continência para Daniel. Daniel agora era governante e era chefe de todos eles. Diga glória a Deus. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Diga glória a Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Percebam que o rei já tinha chamado eles 4 para trabalhar no palácio. Agora surge uma nova oportunidade. Qual é a nova oportunidade? Daniel agora, ele é promovido para o mais alto cargo. Diga glória a Deus. Ele aproveitou a oportunidade e não esqueceu dos amigos. E avisou ao rei, olha, eu vou aceitar o cargo, mas por favor, nomeie meus 3 amigos como administradores, para que eles possam me ajudar. Diga glória a Deus. Bispo, eu não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Quando Deus te der uma grande oportunidade, lembre dos seus amigos. Quando Deus abrir uma grande porta para você, lembre daqueles que estavam com você no começo de tudo. Porque Daniel não esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a saber, Ananias, Azarias e Misael. Não,
Daniel, ele lembrou que quando eles estavam em Judá, pequenininhos, eles eram amigos. Daniel, ele lembrou que quando eles eram pré-adolescentes, eles eram amigos. Daniel lembrou que quando eles eram adolescentes, eles viram Nabucodonosor chegar, arrasar com tudo, matar pai, matar mãe, matar tio, tia, avó, acabar com tudo, levar eles para o cativeiro babilônico. Daniel lembrou do período que eles ficaram comendo legumes durante 3 anos. Daniel lembrou que eles tinham uma amizade e uma aliança. E na primeira oportunidade, Daniel disse: eu aceito ser governador, mas os meus amigos vão governar comigo. Aplauda o Senhor Jesus. O rei começou a tratar Daniel como se Daniel fosse um deus. Porém, Daniel nunca aceitou toda aquela bajulação pagã, pois Daniel era um judeu fiel e devoto a Deus. Diga glória a Deus. E a gente caminha para o final. Daniel capítulo 3, diga glória a Deus. Daniel capítulo 3, a Bíblia diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, uma imagem de 27 metros de altura. Quantos metros de altura? E 2,70 metros de largura. Quantos metros de largura? Diga 2,70. E ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Irmãos, eu já li isso aqui várias vezes, mas eu nunca tinha parado para pensar que essa estátua era grande demais. Uma estátua de 27 metros é um negócio grande demais. Eu não tenho nem noção. Acho que é mais alto do que... Deve ser do tamanho de um prédio. É capaz de ser do tamanho dessa torre que tem aqui do lado. 27 metros é grande demais. E o texto diz que a estátua era de ouro. 27 metros de altura, toda de ouro. E para Deus a gente quer dar o pior, né? O cão gosta disso aqui, ó. Glamour, poder, fama, beleza, ouro, prata, brilho. O diabo gosta dessas coisas. Destaque. Mas a gente, para Deus, a gente quer dar sempre o que é inferior, né? Mas nós vamos melhorar em nome de Jesus. Atenção aqui. Segundo alguns estudiosos, levou uma média de 20 anos, desde o sonho de Nabucodonosor, com a imagem metálica, até o dia que ele resolveu construir uma estátua de ouro. Está vendo, irmão? Vocês estão vendo? Que é a gente que procura problema para a gente mesmo. 20 anos atrás, Nabucodonosor teve um sonho com a estátua de metal. Daniel revelou o sonho para ele, que veio uma pedra. Alguém sabe que pedra foi essa? Diga pedra angular. Veio uma pedra e destruiu a estátua toda. Uma estátua de metal. E Daniel disse para ele que o reino dele estava no meio do pacote dos reinos que seriam destruídos. 20 anos depois, ele resolve fazer o quê? Uma estátua. Cabeção, 20 anos atrás, teve uma profecia, uma revelação, que se você fosse por esse caminho, você iria cair. Vá por um caminho diferente. Será que Deus está dizendo não vá por aí e você vai de propósito? Será que Deus está dizendo não faça assim, você vai fazer mesmo? Antigo Testamento, eis que hoje estou nos céus e a terra, como testemunha contra ti, que eu estou te apresentando a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, escolha, pois,
a bênção para que você viva bem e a sua família também. Deus é esse que mostra para a gente duas possibilidades e ainda diz qual é a melhor alternativa. Deus se revelou para o moço lá no capítulo 2, 20 anos antes. Quando chega no capítulo 3, ele resolve fazer o quê? Uma estátua. Depois convocou os sátrapas, verso 2, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província para assistir à dedicação da imagem que ele mandou erguer. Assim, todos os dias, eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província se reuniam para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Irmãos, prestem atenção aqui, ó. O sonho do capítulo 2 foi bem claro. Nenhum império ficaria de pé diante da grande pedra futura, nem mesmo o império do rei Nabucodonosor. Porém ele cresceu muito nos 20 anos, e seu coração se encheu de orgulho pessoal e de medo de perder o seu poder. Por isso fez a estátua de ouro para testar a fé do povo. O que aconteceu com Nabucodonosor pode acontecer comigo e com você. O que aconteceu com ele foi, quando ele reconheceu no capítulo 2 que o Deus dos hebreus era mais poderoso do que o Deus dos babilônicos, ele tinha fama, ele tinha poder, mas 20 anos depois, ele era o poder máximo no mundo todo. Então o coração dele estava tomado de orgulho, sabe? E ao mesmo tempo de medo de perder todo o seu poder. Por isso ele queria ver se o povo era fiel a ele ou não, e resolveu fazer o que ele não deveria. Então o arauto proclamou em alta voz, verso 4: esta é a ordem que lhe é dada, o homem de todas, ó homem de todas as nações, povos e línguas, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música e de instrumentos, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Veja isso aqui com atenção, ó. Uma assembleia política e formal virou um culto religioso, pois tinha música e o verbo adorar aparece umas 11 vezes no capítulo 3. O que era para ser uma assembleia de autoridades se transformou em um culto de idolatria, de adoração a um homem. Que homem? Nabucodonosor. Verso 6: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Atirado aonde? Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Diga misericórdia. Irmãos, isso aqui é muito sério. Presta atenção. Nós, os homens, preocupados com a nossa sobrevivência pessoal, fazemos quase tudo para escapar do perigo ou da morte, até o ponto de negar a fé, de se vender ou virar escravo de espíritos malignos e forças ocultas. Muitos vendem sua própria alma em troca de favores do mundo das trevas. Diga misericórdia. Essa gana que a gente tem de viver para produzir, para crescer, para avançar, muitas vezes pode nos levar a fazer igual a esses homens, no versículo 7. Negociar a nossa fé, negociar o nosso caráter, negar o Deus que nós servimos. Existem pessoas, irmãos, que fazem pactos com demônios. Existem pessoas que vendem suas almas, vendem a alma de filhos, de esposa, de maridos, fazem pacto de sangue,
tudo para crescer, avançar, continuar vivo por muitos e muitos anos, apenas para poder viver ao máximo esse mundo detestável que nós vivemos, o mundo do horror, da trapaça, da traição e de tudo aquilo que não presta. Esse mundo que nós amamos tanto e somos tão apaixonados por ele, quando na verdade deveríamos ser apaixonados pelos céus. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todos que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Seria atirado aonde? Olhe para alguém e diga: sempre tem alguém te observando. No meio de tanta gente, tinha uma galera observando Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olhe para alguém e diga: tem alguém te observando. Olha o que ele diz aí no verso 12: mas há alguns judeus que nomeaste para... Isso aqui é inveja, rapaz. Esses perturbados, rapaz. Irmão, tem gente que quer crescer sozinho, não quer que ninguém cresça, não. Para eles estava bom quando eles eram grandes, quando eles eram os líderes, mas porque Deus inverteu o negócio, eles ficaram o tempo todo esperando uma oportunidade para acabar com a vida dos servos de Deus. Olha aí, ó. Mas há alguns judeus que o Senhor nomeou para administrar a província da Babilônia. Aí deu os nomes: Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não te dão ouvidos, ó rei. Não presta culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Fizeram 3 acusações contra o servo de Deus. Olhe para alguém e diga: contra Jacó. Fale com voz de crente, diga: contra Jacó não há encantamento. Você tem que dizer amém, porque uma hora dessa pode ter alguém colocando uma obra de macumbaria, de feitiçaria contra a sua vida e contra a sua família. Mas esta palavra diz que contra Jacó não há encantamento. Isaías 54, verso 17 diz que ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, Deus as condenará em juízo. Não há encantamento. Diga glória a Deus. Lembra do livro de Números? Balaão dizendo: eu não posso amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Olhe para alguém e diga: você é abençoado. Entendo isso aqui, ó. Daniel não apareceu aqui nesse capítulo por ser o governador de toda a província babilônica e ter grandes responsabilidades no palácio e nas demais cidades vizinhas. Conhecendo a história dos judeus, os 3 amigos estavam convictos que Deus estava no controle de tudo, portanto não existia o que temer. Se eles 3 tivessem se curvado, mesmo por um instante, diante da imagem, teriam destruído seu testemunho e quebrado sua comunhão com Deus. Diga misericórdia. Irmãos, o motivo pelo qual os três amigos não se curvaram, não se prostraram diante da imagem do rei, é porque eles conheciam a história do povo judeu, a aliança que Deus tinha com o seu povo, e eles tinham a certeza: Deus está no controle de tudo. Olhe para alguém e diga isso: Deus está no controle de tudo. Eu vou fazer igual a Camila Barros no instante, mas fale com voz de profeta, rapaz. Não
fale porque eu estou mandando falar. Fale com voz de profeta. Diga: Deus está no controle de tudo. Você crê? Então saia daqui de cabeça erguida hoje. Se você sabe que Deus está no controle, saia daqui de cabeça erguida. Bispo, mas a enfermidade, Deus está no controle. Bispo, mas o desemprego, Deus está no controle. Bispo, mas meu casamento, Deus está no controle. Bispo, mas meus filhos, Deus está no controle. Diga glória a Deus. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade isso? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu fico pensando nesse momento aqui, sabia? O rei deu emprego para eles e depois promoveu. Aí olha o que o rei fala. O rei era chefe deles, né? É verdade isso? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Verso 14. Que vocês não prestaram culto aos meus deuses? Que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Já pensou, irmão? Que situação. Isso aqui é importante demais, olha. Aqueles 3 judeus eram oficiais do rei, eram funcionários do rei, e tinham lealdade ao rei. Porém, não poderiam negar sua fé e nem negar ao rei dos reis. Olhe para alguém e diga: aqueles 3 judeus eram funcionários de Nabucodonosor e tinham lealdade ao rei Nabucodonosor. Diga assim: porém, eles não poderiam negar sua fé ao rei dos reis. Você entende isso aqui? Eles eram funcionários, mas eles não poderiam se submeter à idolatria. 15. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. Atirada onde? Olha o que ele fala: e quero saber qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Ainda desafiou Deus. Tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas, mas eu tenho algo para lhe dizer: não se preocupe com a perseguição, porque quem está te perseguindo, na verdade está perseguindo o seu Deus. Quem está te desafiando, na verdade está desafiando o seu Deus. Olha isso, gente. Veja o desafio do rei: e qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Ô inocente, sabe de nada. Sadraque, Mesaque e Abidnego, verso de número 16, responderam ao rei: ó Nabucodonosor. Interrompeu o rei, nem esperou ele terminar a conversa dele. Tomaram a palavra e disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, isso aqui é fé, irmãos. Isso aqui é muita fé. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Verso 17. Olhe para alguém e diga: não tenha medo. Diga: Deus pode te livrar. Diga assim: não tenha medo.
Diga: Deus vai te livrar. Olha o que ele diz aí, ó. Mas se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eles escreveram uma música que foi lançada alguns anos atrás. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Guarda essa informação aqui, ó. Momento de adversidades em geral trazem sempre novas oportunidades, em especial para o povo de Deus. Diga glória a Deus. Aqueles 3 homens não estavam preocupados com eles mesmos, nem com medo da fúria do rei. Sua única preocupação era, na verdade, obedecer a... Mesmo assim, eles foram respeitosos e escolheram as palavras corretas e com muito cuidado. Afinal de contas, eles estavam conversando com o chefe deles, né? Então eles tinham que ser bastante cautelosos. Perceba isso aqui. Eles eram homens de fé, mas não eram presunçosos. Vejam a frase deles. Observe que eles eram homens de fé, mas eles não eram presunçosos. Eles poderiam dizer assim: não vou me prostrar, pronto, acabou e Deus vai me livrar. Não. Eles disseram: Deus pode nos livrar da fornalha, Deus pode nos livrar da sua mão, mas se Ele não quiser livrar, nós também não vamos nos prostrar do mesmo jeito. O nome disso é fé e fidelidade. Diga glória a Deus. Afinal, eles 3 não sabiam qual era a vontade de Deus naquele momento que estavam vivendo. No entendimento de Sadraque, Mesaque e Abednego, se a missão deles estivesse acabado e eles morressem queimados na fornalha, para eles 3 estava de bom tamanho. Eles entendiam que mesmo jovem, a missão deles tinha encerrado. Diga glória a Deus. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes. Quantas vezes? Mais do que o de costume. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, irmãos, isso aqui é muito importante vocês guardarem na memória. Sadraque, Mesaque e Abednego, olha o que o texto diz: vestido com seus mantos, seus calções, seus turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, espera aí. Os quais os 3 caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Irmãos, se vocês observarem aqui, no verso 20, o texto diz que o rei separou os soldados mais fortes do seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Correto? Diga amém. Só que o texto diz, no verso 22, que a fornalha estava tão quente que os soldados morreram antes mesmo de eles entrarem na... Se os soldados morreram, por que eles não voltaram? O nome disso é fé, irmãos. Uma palavra já tinha sido liberada lá atrás. E qual foi a palavra? O Deus a quem servimos vai nos livrar da fornalha, e vai nos livrar do fogo, e vai nos livrar da sua mão, ó rei. Não tenha medo dessa adversidade. A adversidade que você está vivendo hoje vai servir de testemunho mais adiante.
erga a cabeça. Por mais que a fornalha tenha sido aquecida 7 vezes, não tenha medo do fogo dessa fornalha. Eu não sei qual é a fornalha que você está, mas eu conheço o Deus que domina o fogo. Diga glória a Deus. Os 3 caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, agoniado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Os conselheiros responderam: sim, ó rei, foram 3 homens. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens, e estão desamarrados, e estão intactos, e estão andando no meio do fogo. E o 4º homem se parece com um do filho dos deuses. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, esse 4º homem aqui já apareceu na sua vida tantas vezes que vocês não fazem ideia. Alguns de vocês já receberam a visita dele tantas vezes que faltam os dedos das mãos para contar. Mas percebam que os conselheiros não tinham prestado atenção. Só quem viu foi Nabucodonosor. Existem milagres na sua vida que as pessoas não precisam ver, mas o milagre precisa e vai acontecer. Diga glória a Deus. Irmãos, gramaticalmente falando, o texto pode ser traduzido por filho dos deuses ou por filho de Deus. Diga glória a Deus. Nabucodonosor achou que o 4º homem era um anjo, mas na verdade, segundo a tipologia, era o próprio Jesus Cristo, em mais de uma de suas aparições no Antigo Testamento, antes da sua encarnação humana nos Evangelhos. Diga glória a Deus. Diga, o 4º homem era Jesus, o Cristo de Deus. Olhe para alguém e diga assim: o 4º homem está segurando na sua mão, no meio desse fogo. Se você crer, você aplaude Jesus. Eu caminho para o final. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha como mudou. Vai ter gente que vai reconhecer Deus na sua vida. Vai ter gente que vai reconhecer Deus na sua história, viu? Não tenha medo. Guarde esse dia, pelo amor de Deus. Guarde essa noite no seu coração, pelo amor de Deus. Aquele demônio que recebeu comida, presente, oferenda, sacrifício, para tirar sua paz, tirar sua saúde, destruir sua família, seu casamento, aquele demônio vai reconhecer que Deus é na sua vida. Ele vai voltar por 7 caminhos e ele vai dizer para quem enviou: lá não dá certo não, porque ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Glória a Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Saíram da onde? Meu Deus. Deus não apagou o fogo.
Deus não diminuiu a intensidade da fornalha, continuou 7 vezes mais aquecido. Mas Deus guardou dentro do fogo, protegeu dentro do fogo. Perceba que as adversidades caíram por terra. Os soldados fortes se queimaram, as cordas se queimaram, mas o texto vai dizer que os calções, o manto, o cabelo continuou intacto. Nem cheiro de fumaça não tinha. Diga glória a Deus. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. Fez aquela multidão em volta de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e comprovaram com os próprios olhos que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Diga glória a Deus. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Diga glória a Deus. Os seus mantos não foram queimados. Diga glória a Deus. E não tinha nem cheiro de fogo neles. Eita glória! Eu não sei o que vocês sentem, mas eu sinto o cheiro de fé. Eu sinto o cheiro do Espírito de Deus, sabe? Dizendo para mim, avance um pouco mais, creia um pouco mais, acredite um pouco mais. E falando para você a mesma coisa, creia um pouco mais, avance um pouco mais, acredite um pouco mais, não desista agora. Diga glória a Deus. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo. Está vendo que ele pensou que era um anjo? E livrou os seus servos. Olha o que ele fala. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Diga glória a Deus. Olha o que Nabucodonosor diz: por isso eu decreto, a partir de hoje, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: nenhum Deus é capaz de livrar alguém como Deus está te livrando hoje. Aplauda o Senhor Jesus. Bispo é jargão? Não. É bordão? Também não. É uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida. Deus está te dando livramentos hoje. Diga glória a Deus. Então repromoveu eu posso dizer assim, pela terceira vez, né? Mais uma vez, né? Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego as melhores posições na província da Babilônia. Diga glória a Deus. O resultado de você ter fé, o resultado de você confiar, é você ver o agir de Deus na sua vida em todas as áreas. Perceba que primeiro eles foram contratados para o palácio, depois eles foram promovidos para administradores. Agora o texto está dizendo que eles foram promovidos novamente para as melhores posições da província da Babilônia. Diga glória a Deus. Guarde isso, ó. Por meio de uma atitude de fé, aqueles 3 homens se tornaram testemunhas de Deus, do Deus vivo, para todo o império babilônico. Seja você assim também. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: você, aonde estiver, diga: seja testemunha viva do Deus de Israel. Agora você precisa entender, para a gente fechar, por que isso aqui aconteceu.
Daniel recebeu o nome de quê? Beltesazar. O rei sabia que Daniel era um homem de Deus e mudou seu nome para Beltesazar, que significa príncipe de Baal. O Bel protege sua vida. Bel é um demônio. No intuito de integrá-lo a uma religião pagã, mas não adiantou, porque Daniel continuou firme no seu propósito de ser um homem de Deus. Diga glória a Deus. Ananias recebeu o nome de Sadraque. Sadraque significa alguém da ordem do deus Acu, que é um deus babilônico da lua e do sol, que é o autor do mal. Diga misericórdia. Misael recebeu o nome de Mesaque, que quer dizer ninguém é como Deus Acu. Diga misericórdia. Azarias recebeu o nome de Abednego, que quer dizer servo do deus Nebo, ou Nego, que é o deus babilônico da sabedoria. Diga misericórdia. Agora você vai dar glória. Daniel significa Deus é meu juiz. Se vocês perceberem, tentaram mudar o nome de Daniel no começo do livro, mas do capítulo 3 em diante, ele rejeitou o nome Beltesazar. Ele passou a ser chamado e conhecido por Daniel, que significa Deus é o meu juiz. Ananias significa a graça de Deus é comigo, e Yahvé misericordioso, o Senhor mostra a sua graça. Diga glória a Deus. Misael significa quem é mais poderoso do que Deus. E Azarias significa Deus é quem me ajuda, Deus é a minha força, Deus é o meu socorro e o meu auxílio. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, nada acontece por acaso. Tudo que acontece, acontece porque tem um propósito de Deus. Diga glória a Deus. Tudo que acontece, acontece por quê? Tem um propósito de Deus. Percebam que tentaram mudar o nome dos homens de Deus. Tentaram mudar o quê? O nome. No caso de Daniel, não conseguiram mudar o nome dele. Ele continuou sendo conhecido por Daniel. No caso de Ananias, Azarias e Misael, conseguiram mudar o nome deles. Eles passaram a ser chamados de Sadraque, Mesaque e... Só que esses eram nomes o quê? Diga babilônicos. O mais importante era a essência. E a essência deles não tinha nada a ver com a Babilônia. A essência deles tinha tudo a ver com Judá, com Israel, com Deus Todo-Poderoso. Aconteça o que acontecer, nunca mude a sua essência. Aquilo que Deus depositou dentro de você, lute para permanecer fiel até o fim. Bispo, o que é a essência de Deus dentro de mim? O Espírito Santo de Deus. E aquilo que habita em você é maior do que o que habita lá no mundo. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus.